Querido, abra a palavra de Deus comigo em o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 46. E nós vamos ler dois textos em Marcos 10. Nós vamos ler o 46 e vamos ler também o 17. Vamos primeiro em Marcos 10, 17. E aí depois nós vamos lá para o 10, 46. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos lá. Então, o 10:17 diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. Repita assim comigo: de joelhos, bem forte, de joelhos, diante de Jesus. Mais uma vez, de joelhos, diante de Jesus. E lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do rapaz. Veja o versículo 19. A resposta de Jesus: Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque era muito rico. Agora vamos lá para o 46. O 46 diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando, disseram para ele. Bartimeu, lançando então sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Repita assim comigo: Mestre, que eu torne a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou.
imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Amém. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós oramos e pedimos ao Teu Espírito Santo, para que possa falar de maneira profunda aos nossos corações. Que seja algo, Senhor, vindo do Teu Espírito para nós. E que encontre os nossos corações que agora, Senhor, estão ansiosos por ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que não haja distração, mas que nós possamos ficar focados naquilo que Teu Espírito Santo quer falar conosco agora, nesse momento. E que essa palavra tenha efeito na nossa vida, Senhor. Que essa palavra, ela possa penetrar no mais profundo do nosso coração. E daí, Senhor, gerar uma mudança de comportamento. Em nome de Jesus. Amém. Nós lemos, irmãos, essas duas histórias. Essa primeira história que nós lemos, todo mundo conhece, a história do jovem rico. E é interessante quando você começa a meditar nessa história, algumas coisas chamam muita atenção na vida daquele jovem que era muito rico. Primeira coisa que chama atenção. Primeira coisa que chama atenção ali, irmãos, é porque foi uma pessoa que esteve diante de Jesus. O texto diz que quando ele foi procurar Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. E você pensa o seguinte: se ele foi procurar Jesus, é porque ele já sabia quem era Jesus. Ele já tinha pelo menos ouvido falar de quem era Jesus. E de alguma forma, irmãos, ele entendeu que Jesus podia resolver o problema dele. E qual era a questão dele? A questão dele era a vida eterna. Ele queria herdar a vida eterna. Ele queria ganhar a vida eterna. É a primeira pergunta que ele... Aliás, é a única pergunta que ele faz para Jesus. Ele fala assim: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? E quando ele faz essa pergunta, irmãos, ele está de joelho diante de Jesus. Era alguém que sabia que Jesus tinha autoridade, era filho de Deus e era alguém diante de quem ele tinha que se ajoelhar. O cara era rico. Estão entendendo? Então não é uma pessoa que talvez iria se ajoelhando diante de qualquer um. Mas ele reconheceu. Ele reconheceu algo em Jesus, irmãos. Talvez ele reconheceu que o caminho que Jesus pregava e aquilo que o Senhor Jesus ensinava era correto. Então ele vai para Jesus, se ajoelha e diz assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E chama muita atenção, irmãos, isso tudo, porque depois que Jesus tem uma conversa com ele sai. Foi uma pessoa que esteve na frente de Jesus, mas não teve a sua vida transformada. Você já parou para pensar nisso? Ele esteve na frente de Jesus, se ajoelhou, se prostrou, reconheceu que Jesus era de fato o caminho, a verdade e a vida, porque senão não teria ido até ele. Mas depois de uma breve conversa com Jesus, Jesus toca num ponto da vida dele, ao qual o coração dele estava preso, que no caso dele era a riqueza, e ele levanta, abatido, triste, e sai. Irmãos, ele esteve na frente de Jesus e não foi transformado pelo Senhor. Ele conheceu o Senhor, ele viu o Senhor, mas ele não foi transformado. Ele foi embora para casa com a mesma riqueza, mas com o mesmo vazio dentro do seu coração. A segunda história que nós lemos é interessante também, porque fala de um cego. E quando você começa a ler o texto, você percebe que ele era mendigo. O texto diz aqui que ele estava sentado à beira do caminho, com certeza pedindo esmolas. E quando ele se achega
quando ele ouve que Jesus está vindo junto com uma grande multidão, ele começa a gritar pelo Senhor. Ele começa a clamar pelo Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E apesar, irmãos, dos esforços que alguns faziam para que ele calasse a boca, ele gritava cada vez mais alto. Ao ponto de que começou a incomodar, porque senão não teriam dito para ele, cala a boca, rapaz, fica quieto. Mas ele gritava. E aí, até que Jesus manda chamá-lo. Quando trazem ele, olha a pergunta de Jesus: o que você quer que eu te faça? Irmão, Jesus tem umas perguntas muito interessantes. Jesus estava na frente de um homem cego. A fama dele naquela região, além de outras coisas, era de alguém que curava. O que é um cego que fica gritando, Jesus, tem misericórdia de mim? O que esse cego poderia querer? Mas olha, Jesus ainda pergunta, o que você quer que eu te faça? Olha a resposta do cego: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. Daí você descobre aqui no texto, irmãos, que esse homem, houve um tempo da vida dele que ele enxergava. Olha a resposta: Senhor, que eu torne a ver. Houve um tempo da vida desse homem que ele enxergava. Mas por algum motivo, irmãos, ele veio a ficar cego. Talvez uma doença, enfim, era muito comum naquela época. Doença nos olhos, quem sabe catarata, num grau bem avançado, não tinha um tratamento médico específico, mas ele ficou cego, e passou vários anos cego, e agora ele diz para Jesus: Senhor, que eu torne a ver. Irmãos, qual a conexão que existe entre os dois textos? Sabe, irmãos, meditando nisso, um certo tempo, algumas semanas atrás, eu comecei a ver claramente que há um perigo de, ao longo dos anos, de que a gente vá ficando cego, a gente vá perdendo a visão. E eu não estou falando essa visão física que você tem, mas eu estou falando a visão de algo espiritual, a visão do reino de Deus, a visão do poder de Deus, a visão do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E há um perigo, irmãos, que talvez ao longo dos anos nós possamos ir perdendo essa visão. E talvez hoje nós temos muitos dentro da igreja que estão completamente cegos. São pessoas que talvez, irmãos, têm se achegado na frente de Jesus. Elas vão para o Senhor, como o jovem rico. Eles vão para o Senhor, eles se prostram diante do Senhor, eles reconhecem que o Senhor pode mudar a vida deles, mas Jesus insiste em fazer algumas observações, algumas colocações que vão bater direto na ferida dele. Ele está preso por alguma coisa e ele sai sem ser transformado pelo Senhor. Ele sai sem ter experimentado o poder de Deus na vida deles. Quando eu penso essas coisas, irmãos, tem um texto em 1 Samuel, abre comigo, deixa marcado, irmãos, aí em Marcos 10. Abre comigo aqui em 1 Samuel. Eu quero citar 3 coisas aqui para você. 1 Samuel está lá no comecinho da Bíblia, antes de 1 Reis. 1 Samuel capítulo 1. Eu já preguei muito em cima desse texto aqui, irmãos, mas, sabe, sempre que eu leio isso aqui, mexe muito comigo. E essa história, ela fala sobre alguém que perdeu a visão. Enxergava, via, entendia sobre as coisas de Deus, mas perdeu a visão. E talvez, por anos da sua vida, passou
muito próximo à unção, muito próximo das coisas de Deus, mas nunca foi transformado, como o jovem rico. Por quê? Porque existia algo na vida, existia algo no coração, e que foi revelado a eles, foi revelado pela palavra. O Senhor mostrou a eles, mas algo do qual eles não conseguiram se livrar. Eu estou falando de coisas que talvez, irmãos, esteja dentro da nossa vida, que nós fazemos questão absoluta de não lutar contra, talvez por um comodismo, e coisas assim, um dia vão nos fazendo perder a visão. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, olha aí para a sua Bíblia, no versículo 12, conta a história de Ana. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Ela não tinha filhos, era estéril, e ela clamava muito a Deus por um filho. E nessa ocasião específica, Ana está no templo, né? Não era o templo de Jerusalém naquela época, foi bem antes da construção do templo, mas vamos chamar de templo. Ela estava ali e clamando a Deus por um filho. Então aqui no versículo 12 diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Olha para mim, irmãos. Olha o mico que o pastor daquela igreja pagou. Olha o mico. A mulher estava ali se derramando diante de Deus. Era real. A mulher estava ali buscando a Deus, irmãos, com todas as suas forças, num momento crucial da vida dela. Um momento ali, irmãos, que se referia não apenas à vida dela, como mãe. O desejo dela era ser mãe, mas algo que iria mudar a história de toda a nação de Israel para sempre. Por quê? Porque daquele momento ali, daquela entrega ali, o Senhor ouviria a oração de Ana, ela ficaria grávida, ela seria mãe de Samuel, um dos maiores profetas que Israel já teve. Foi Samuel quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e depois Davi. Samuel é uma marca, irmãos, de um profeta que andou nos caminhos do Senhor até o último momento da sua vida. Ele serviu a Deus, ele foi fiel ao Senhor e ele de fato mudou a história daquela nação. Era um momento, irmãos, crucial. Presta atenção, querido. Quando nós perdemos a visão, você perde a capacidade de enxergar o poder de Deus e perde a capacidade de enxergar as coisas espirituais. Para você passa a ser tudo carne, tudo enrolação, tudo embromação. Você não consegue ver que o Senhor está agindo ali. Quantos estão entendendo? Perdeu a visão. Eli, deixa eu só dar um rápido histórico sobre a vida de Eli para vocês. Nessa ocasião, Eli era profeta, Eli era sacerdote em Israel. Aqui nessa ocasião, ele era sacerdote há mais ou menos uns 20 anos. Quando ele morre, ele completa 40 anos como sumo sacerdote de Israel. Então aqui nessa ocasião ele está com mais ou menos 20 anos como sacerdote. Era alguém que sabia exatamente a hora que o culto tinha que começar.
Era alguém que sabia exatamente a hora que o louvor tinha que começar. Era alguém que sabia exatamente como deveria ser a organização do templo. Ele sabia a hora que era para encher os candelabros com azeite. Tinha que trocar o azeite que estava lá. Ele sabia que hora que era para trocar os pães que ficavam ali na mesa. Eram pães cerimoniais. Ele sabia que tinha que ser trocado todo dia, tinha que ser trocado. Ele sabia que onde estava a Arca da Aliança, ninguém poderia entrar. Ele sabia, irmãos, como deveria ser tratado um cordeiro que era trazido por um israelita para ser sacrificado. Ele sabia como que o animal tinha que ser sacrificado. Ele sabia o que tinha que se fazer com o sangue. Ele sabia que depois tinha que se pegar o animal, colocar em cima de um altar e ele ser todo queimado. Ele sabia de tudo. Irmãos, ele era um expert em religião, mas dentro dele não havia a vida de Deus. Não havia vida. Irmãos, as nossas igrejas estão cheias de pessoas que sabem tudo sobre a ordem eclesiástica da igreja. Exercem ministérios, sabem os dias de culto, sabem tudo, mas não têm vida de Deus. Não têm o fluir de Deus dentro de si. Perderam a visão. Algo aconteceu, irmãos, no decorrer da vida que o levou a perder a visão. Então agora essas pessoas, elas estão assim, como Eli, todos os dias, talvez, na presença de Deus. É como Geazi, que nós pregamos há alguns meses atrás. O servo de Eliseu. Via Eliseu fazer os milagres. Via a unção que estava sobre Eliseu. Via como Eliseu aumentou o azeite da viúva. Via como Eliseu fez flutuar um machado que tinha caído dentro de um rio. Eliseu faz um machado flutuar. Agora você pensa, machado, negócio feito de aço. Cai dentro d'água, meu amigo, acabou. Aquilo vai lá para o fundo. Eliseu fez um machado flutuar, é o que a Bíblia diz. Geazi viu tudo isso. Mas no momento em que teve a oportunidade, ele inventa uma baita mentira, descarada, sem vergonha, para conseguir vantagem financeira em cima de Naamã. Ele não levou em consideração tudo o que ele tinha presenciado. E o poder de Deus é alguém cego. Meu irmão, presta atenção. O Senhor te convida para que você tenha um relacionamento com Ele. É isso que vai garantir que você jamais se torne um cego dentro da igreja. O Senhor te convida para que você saia de um estado onde você só assiste, você só participa, mas na verdade não tem nada com aquela unção que está fluindo. Você não tem nada com aquele mover que é do Espírito de Deus e que de fato está sobre a igreja. Está sobre a igreja, mas talvez não está sobre você. Está dentro da igreja, está no meio da igreja, mas às vezes não está dentro da sua vida. Pastor, por quê? Sabe por quê? Porque não há mudança de vida, não há mudança de comportamento, não há mudança no caráter. Uma das maiores obras do Espírito Santo de Deus é levar você e eu a uma mudança profunda no nosso caráter. Uma das maiores obras do Espírito Santo de Deus é levar você a uma mudança profunda no seu caráter. Ele olha para Ana. No momento crucial da vida dela, a mulher estava se derramando diante de Deus. Ele olha para ela e fala assim: meu Deus, bêbado de novo, odeio quando vem bêbado aqui. Agora uma mulher, tem base. Me manda tudo, gente, mas não me manda bêbado. Aqui, bêbado, tá aí, bebendo. Quer dizer, bebeu, né? Agora tá aí, certo? Arrependeu, tá lá pedindo perdão. Já sei, vou dar um rala nela.
Chega lá, ô companheira, abandone esse vinho, minha filha. Você bebe, enche a cara no boteco e vem pra cá. Para com isso, mulher. Abandona esse vinho. Se para um homem não é bom beber, para a mulher nem se fala. Tu tá bêbada. Faz assim, sai da igreja. Quando você ficar curado, você volta para a igreja. Olha o mico, irmãos. Ele não entendeu. Ana olha para ele e fala assim: meu senhor, não me julgue uma vadia. Eu não estou bêbada. Eu estou derramando a minha vida perante o Senhor. Eu estou clamando ao Senhor para que me dê um filho. Eu sou estéril. E se tem alguém que pode resolver o meu problema, é o Senhor Deus. E eu estou aqui me derramando diante dele. Pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Não, eu entendi, mas claro, eu entendi. Demais, não, eu vi, a hora que você chegou, eu falei, não, ali tem um Espírito de Deus. Eu estou vendo ali, a hora que você chegou aqui, eu senti um arrepiaço na coluna, porque eu vi que você estava tomada pelo poder de Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor vai realizar o seu desejo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, presta atenção, perdeu a visão. Parece que é, mas na verdade não é. Segura aqui nesse texto, vamos aqui para, abre lá comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo já está lá no finalzinho da Bíblia. Mas não desmarca aí 1 Samuel, porque nós vamos voltar rapidão. 1 Timóteo está antes de Hebreus. Você chegou em Hebreus, você andou demais. Então você volta um pouquinho que você acha 1 Timóteo. Vocês acharam 1 Timóteo? Amém? Então vamos para 2 Timóteo, porque não é 1 Timóteo. É 2 Timóteo no capítulo 3. Olha aqui. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele diz assim: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor por suas famílias, irreconciliáveis, caluniadores, maldizentes, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Afastem-se dessas pessoas. Olha para mim, irmãos. Sabe para mim o que é mais complicado nessa descrição aqui? Sabe o que é mais complicado? Não me assusta o fato deles serem arrogantes, mentirosos, soberbos, orgulhosos, sem amor pela família, desobedientes aos pais, adúlteros, uma série de coisas. Isso aqui não me choca. Mas sabe o que me choca? Me choca é a última parte do texto que diz assim, tendo aparência de piedade. Ou seja, quando você olha, você não imagina que é tudo aquilo, jamais. Por quê? Porque a aparência deles é como a aparência de uma ovelha. É como a aparência de um crente. Mas irmãos, perderam a visão. E por terem perdido a visão, caminharam para muito longe de Deus e foram invadidos
sabe, eu vou mudar essa frase, não é que foram invadidos, mas por estarem longe de Deus, as coisas que tinham dentro de si se afloraram e fizeram deles o que esse texto descreve: soberbos, cruéis, desobedientes aos pais, sem amor pela família. Perdeu a visão. Querido, preste atenção. Não perca a visão. Não perca a visão. Eu não estou falando da visão do ouvir e crer. Pastor, qual que é a visão dessa igreja? Eu vou te dizer qual é a visão dessa igreja. Ah, já sei, o pastor ama a Índia, a visão dessa igreja é missões. Não é dessa visão que eu estou falando. A visão dessa igreja é amar e servir ao Senhor Jesus de todo o coração. Essa é a visão dessa igreja. É servir o Senhor de todo o coração. Fábio, por favor, coloca o texto. Servir ao Senhor de todo o coração. Vamos ler esse texto aqui, irmãos. Vamos lá, todo mundo junto, bem forte. Buscar-me-eis, vamos lá? Vamos lá, peraí. Junto, 1, 2, 3 e já. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. Essa é a visão dessa igreja. Essa deve ser, querido, a sua visão. Buscar-me-eis e me achareis. Quando é que você vai encontrar o Senhor? Quando é que você vai de fato ter um encontro com o Senhor que vai curar a cegueira que talvez esteja sobre a sua vida? Quando é que você vai de fato se achegar diante de Deus e ser transformado por Ele, ao invés de sair triste e abatido com o coração preso num monte de coisa que te mantém longe do Senhor, como o jovem rico? Sabe quando? Quando você buscar a Deus de todo o seu coração. Quando você buscar a Deus de todo o seu coração. Olha só. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí você vai encontrar o Senhor. Agora, olha só. Ele diz assim: serei achado de vós. Em outra versão, esse texto, essa frase, ela foi traduzida de uma maneira um pouco diferente, que torna mais fácil a gente entender. Na minha Bíblia diz assim, é o Senhor dizendo: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu me deixarei. É o Senhor que vai se deixar ser encontrado por você. É como se você, sabe, assim ilustrando, é como se o pai, sabe, vai brincar com o filho de esconde-esconde. E aí ele se esconde num lugar em que a criança vai encontrar ele. Não tem dificuldade para encontrar. Para quê? É porque ele quer brincar, quer ver o filho feliz. Então ele se deixa ser encontrado. Tá entendendo, irmãos? Se deixa ser encontrado. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Senhor, quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aí, irmãos, é uma parte maravilhosa. Diz assim, ó: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, Ele vai mudar a sua vida.
Ele vai mudar a sua vida. Mas o que nós mais vemos hoje, irmãos, dentro das nossas igrejas, são pessoas que na verdade nunca tiveram uma mudança de vida. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: buscar o Senhor, se relacionar com Ele, vai gerar uma mudança na sua vida, vai gerar uma mudança de vida. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. E farei mudar a vossa sorte. Pastor, eu estou cansado da minha vida, nunca muda. Situações da minha vida que se arrastam há anos, nunca mudam. Querido, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É por isso, irmãos, que Jesus, quando Bartimeu se achega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Senhor, mas é lógico aí, eu quero ver. Mas por que essa pergunta? Isso é tão interessante, irmãos. Você quer ver? Eu lembrei de outro texto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que é em João. Abre aí em João. Se eu não achar, me perdoa. Abriu aí o Evangelho de João? Achei aqui, capítulo 5. Olha essa história aqui. João capítulo 5, ele diz assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, paralíticos, inválidos, cegos, mancos. Eles esperavam um movimento nas águas. Olha aqui o versículo 5, diz assim: um dos homens que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante 38 anos, Jesus foi até ele e perguntou: você quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Aí, irmãos, a gente olha textos assim e a gente pensa: mas isso aqui deve ter algum erro de tradução. Eu quero dizer uma coisa, querido, a Bíblia não tem erros de tradução, ok? Vou falar mais uma vez, irmão, a Bíblia não tem erros de tradução, ok, irmãos? Tudo que Jesus fala tem um propósito. Nenhuma palavra saiu da boca de Jesus sem que tivesse um propósito eterno. Tudo que Jesus fala para você, tudo que você ouve e entende que foi o Senhor quem te falou, tem um propósito eterno na sua vida e vai gerar vida dentro de você, se você pegar essa palavra. Você quer ser curado? Quando você lê esse texto, você entende que esse homem, a esperança dele era que alguém tivesse misericórdia dele e que no momento em que aquelas águas do tanque fossem agitadas, o texto diz que vinha um anjo e agitava as águas do tanque, então todo aquele que entrasse lá era curado de qualquer enfermidade. Então a esperança desse homem era que alguém tivesse misericórdia dele e o ajudasse a se levantar e ir lá e mergulhar no tanque quando as águas estavam sendo agitadas. Irmãos, presta atenção. Para que nós sejamos curados de cegueiras que estão dentro de nós, você precisa reconhecer que só Jesus é quem pode fazer isso na sua vida. E o momento agora não é para que você fique mal
porque um dia enxergou e agora é cego. E reconhece que é cego. O momento agora não é para isso, mas o momento agora é para te dizer que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, Ele vai se deixar ser encontrado por você e vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Olha a resposta do paralítico. Ele diz assim no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega diante de mim. Irmãos, ele reconhece diante de Jesus que ele não consegue fazer nada para mudar aquele estado. E ele reconhece diante de Jesus que ninguém pode fazer nada por ele. Sabe qual é um dos maiores erros das nossas vidas, irmãos? Olha aqui para mim. Sabe qual é o maior erro? Um dos maiores erros nas nossas vidas? É nós acharmos que uma pessoa, seja ela quem for, pode fazer algo para mudar a nossa vida. E talvez, irmãos, é por isso que muitas pessoas hoje estão afundadas em cegueira, longe do Senhor. Porque um dia esperou que o pastor da igreja fosse fazer algo para mudar a vida dela. Porque um dia esperou que o bispo fulano de tal fosse fazer algo para mudar a vida dele. Porque esperou que o irmão fulano de tal pudesse fazer algo para mudar a vida dele. Querido, presta atenção, ninguém pode fazer nada para mudar a sua vida. Só o Senhor Jesus é quem pode mudar a sua vida. Um texto de 2 Crônicas, irmãos, ele diz assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles que põem nele toda a sua confiança e a sua esperança, para com estes se mostrar forte. Então, meu amado, para que você deixe de ser cego, você precisa começar a tirar a sua esperança de homens, de pessoas e colocar a sua esperança no Senhor. Colocar a sua esperança no Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. E farei mudar a vossa sorte. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé.